Hoje mais uma vez estamos aqui nessa manhã de domingo, em nome do Centro Espírita Amor, Luz e Caridade e do Grupo Espírita Caminho da Luz da cidade de Ipatinga, para mais uma palestra da manhã de domingo, já atendendo o nosso cronograma, né, de semanal. Nós vamos fazer a nossa prece para a nossa harmonização e vamos em seguida fazer a nossa reflexão. Mestre Jesus, Senhor amigo, mais uma vez aqui estamos, Senhor, na sua companhia, certos deste amparo que sempre nos concede. Agradecido, Senhor, pela noite que tivemos, pela manhã que agora se inicia. E agradecidos assim, Jesus, nós estamos à procura de ensinamento, de aprendizado, para que possamos, Senhor, firmes continuar a nossa caminhada. Ajude-nos nesses instantes, para que as suas palavras nos sejam fácil e que nós possamos, Senhor, achar guarida em nossos corações, para que elas permaneçam nas nossas ações. Muito obrigada, nos guarde sempre, que assim seja. Bom dia para todos. Hoje nós vamos aqui fazer uma reflexão do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores de última hora, que vem trazer para nós vários tópicos para que nós possamos avaliar a nossa conduta enquanto ceareiros do Cristo aqui na Terra. Então nós vamos ter lá nesse capítulo, iniciando o capítulo como todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, se inicia com uma passagem evangélica, nós vamos ter então ali uma parábola, a parábola dos trabalhadores da última hora. E nós vamos, nessa parábola, entender muito do seu significado, do seu simbolismo, porque graças aos amigos espirituais que nos trazem interpretações tantas dessas parábolas, que traz para nós uma visão mais aclarada dos ensinamentos de Jesus, nós então conseguimos, com esses ensinamentos, com esses amigos, deixar de ver a parábola como uma simples história e a gente então conseguir tirar dessa história um significado espiritual, um significado que nos vale verdadeiramente para o espírito. Então a gente vê que nós temos no Espiritismo uma ferramenta muito clara, muito boa, que nos ajuda a decodificar com precisão esses ensinamentos espirituais, os ensinamentos que nos ajudam a caminhar. Nós vamos encontrar nesse capítulo 20 essa parábola que também é narrada em Mateus, no capítulo 20, no Novo Testamento. E essa parábola já era uma parábola conhecida do povo na época de Jesus. Era uma parábola que Jesus a pega e a reconstrói para que tivesse um sentido maior, melhor para a vida de todos aqueles que ali estavam em torno dele e para nós até hoje, para toda a humanidade. Nessa parábola, nós vamos ver na parábola que era ensinada na época de Jesus, ela começava como um rei, que o reino dos céus era como um rei que saiu para granjear trabalhador na sua vinha. E Jesus então troca esse rei por um pai. Não é um rei que sai, mas é um pai que sai para angariar trabalhadores na sua vinha e para assalariar os trabalhadores, e todos foram recrutados ao mesmo tempo, lá na parábola da época de Jesus. Todos foram recrutados ao mesmo tempo. E Jesus, então, quando ele reconstrói essa parábola, ele diz, não um rei saiu, mas ele diz um pai que saiu a angariar os trabalhadores. E a outra colocação do Cristo é que ele dividiu essa procura em períodos. Ele não conseguiu todos os trabalhadores de uma só vez.
e também não assalariou todos de forma diferente, cada um a seu período. Na parábola contada por Jesus, esse pai sai pela madrugada e ele assalaria todos da mesma maneira, todos em períodos diferentes, assalariados pela mesma maneira. Nós sabemos que todas as vezes nós que somos espíritas, que estamos aqui estudando essas parábolas, essas histórias, procurando o sentido mesmo espiritual, que Jesus, toda vez que ele conta essa história, que ele conta uma história, que ele conta uma parábola, ele não quer dizer aquilo que ele está dizendo. E nós procuramos então ali um sentido espiritual, um sentido maior, para que nós possamos ficar mais atentos, mais despertos para a questão espiritual daquilo que Jesus está nos dizendo. Nós vamos então ler a parábola para que tomemos conhecimento e possamos então perceber essa diferença da primeira parábola, da primeira história da época de Jesus com essa que Jesus está contando. Para ser fiel, né? Nós vamos ler a parábola e ela diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha, saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer alguma coisa, disse-lhes: ide também para vós outros para a minha vinha. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram-lhe: ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. E assim eles foram. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo aos primeiros. Aproximando-se então, aos que só 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, em que tinham encontrado o primeiro lugar, julgaram então receberiam mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionastes comigo receber 1 denário pelo seu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Quando nós conhecemos essa parábola, que nós vamos ler, ouvimos, nos parece de imediato que houve uma injustiça de Jesus mesmo ao assalariar a cada um com o mesmo valor. Mas nós vamos então entender, tirar o espírito da letra, vamos procurar através das orientações, refletir sobre essa passagem. E a primeira observação que nós fazemos é que são apresentados os períodos de tempos de 3 em 3. Jesus saiu pela madrugada, saiu na 3ª hora, na 6ª hora, na 9ª hora e na 10ª hora. Na hora de acabar, né? Eram 12 horas de trabalho. E eles saíram procurando de período em período. A diferença lá da história da sua época, em que os espíritos, em que o rei angariou os trabalhadores todos de uma só vez. Então isso vai nos lembrar das quarentenas comuns na Bíblia,
que nós conhecemos, nós ouvimos contar, já fizemos estudo, e que representam eras, que representam períodos. Quando nós falamos a questão dos 40, que são os períodos da Bíblia, que não quer dizer 40 dias, não quer dizer 40 anos, mas são períodos que podem ser de muitos, muitos e muitos anos, e nós não temos como definir esse período dito lá nas Escrituras. Mas são períodos. E Jesus saiu em períodos, em períodos. A parábola, por exemplo, do dilúvio, que nós encontramos, que choveu 40 dias, 40 noites. Nós vamos ver também os 40 dias dos profetas no deserto, vários ou quase todos. Nós vamos ver Moisés guiando o povo hebreu por 40 anos. Então, são períodos, são períodos. E 40 é chamado um número de término. 40 quer dizer um número de um tempo de mudança, um tempo de transformação. São períodos, simboliza essa mudança, essa transformação. E esse período de 3 em 3 horas que o Pai saiu a angariar o trabalhador, também são os períodos. Nós vamos ver quais seriam esses períodos para nós. Qual o impacto, né, das nossas ações nesses períodos que nós vivenciamos. Hoje, nós estamos vivendo uma quarentena. Diante desse momento pandêmico que nós estamos aí vivenciando, nós estamos aí uma quarentena. É 40 dias? A princípio, a quarentena nossa, diante da pandemia, do coronavírus, eram 14 dias. Tínhamos que estar 14 dias de quarentena, né? Houve assim, nós que não conhecíamos, não sabíamos disso, muita crítica mesmo em torno disso. 14 dias, uma quarentena de 14 dias. Depois fosse de 10 dias, a quarentena agora é 10 dias. Hoje eu já nem sei como está mais quarentena, porque, né, vem mudando segundo aí os estudos da ciência, mostrando que são períodos de transformação. Simboliza período de transformação, período de reflexão, de mudança. Isso que quer dizer os períodos lá em que o Pai saiu para trabalhar. Então nós também vamos ver, né, esses períodos na parábola. E aí nós começamos a entender que as nossas vidas, elas são feitas por períodos curtos, por períodos longos. Hoje, a nossa própria vida, nessa própria encarnação, nós vivenciamos períodos de crise, períodos de bonança, períodos de tristeza, de alegria, momentos de conquistas, momentos de derrotas. São períodos em que nós estamos ali vivenciando. E quando nós vamos, então, tomar conhecimento da vida futura, da emancipação da alma, da imortalidade da alma, que foram os ensinamentos primordiais que o Cristo nos trouxe, que existe uma vida futura, que existe uma imortalidade da alma, porque senão não tinha razão para ele estar aqui. Quando nós vamos, então, fazer uma reflexão com esse conceito, nós vamos perceber que as nossas encarnações são períodos também. Nessa nós estamos vivendo esses períodos, hora de bonança, hora de crises, né? Mas as nossas encarnações também são períodos que nós vivenciamos. Voltando lá à parábola do trabalhador da última hora, quando o Senhor sai de madrugada, que ele sai procurar trabalhadores para sua vinha, para sua seara, ele encontra alguns trabalhadores na praça. Os trabalhadores estavam na praça. E ele combina com esses trabalhadores um salário. Vai trabalhar na minha vinha que eu vou dar 1 denário para cada um de vocês. Por período, né? Eles iam trabalhar o dia inteiro, era um período de 12 horas, imaginemos assim, porque ele chega na 1/10 hora. Então, o que seria esse trabalho até o fim do dia, os da primeira hora estavam lá. E assim, ele contrata, os trabalhadores vão para a vinha e ele continua a procura de mais trabalhadores, para que pudesse completar lá o seu quadro de trabalhadores que ele necessitava. E assim ele vai, pela 3ª hora, pela 6ª, pela 9ª hora, e a cada hora ele contrata uma quantidade X
de trabalhadores e combina um denário. A parábola vai falar para nós que na última hora, na 1/10 hora, faltando, né, pouquinho para acabar o expediente de todos, Jesus encontra também numa outra praça, num outro lugar, um grupo de pessoas, um grupo de homens que ali estavam para trabalhar. E ele pergunta, coisa que ele não fez antes. Ele não questionou os outros trabalhadores, os primeiros que ele encontrou, ele não questionou sobre o porquê eles estavam ali, o que eles queriam, ele não questionou, ele só mandou e assalariou e combinou o salário. Esses da 1/10 hora, ele pergunta, por que vocês estão fazendo aí que não estão trabalhando ainda? E aí um desses homens responde a ele, porque ninguém nos assalariou. E Jesus então vira para eles e diz, então vão vocês trabalhar na minha vinha. E ele não combinou o salário. Ele os convidou para ir trabalhar na vinha, mas não combinou o salário como ele combinou com os outros. E assim os trabalhadores foram. Cabe-nos aí uma reflexão seguinte: os trabalhadores estavam lá, apostos. Eles estavam no ponto, esperando alguém convidar para que fosse trabalhar, assalariá-los, para que eles fossem trabalhar. Eles estavam lá desde a madrugada, esperando alguém que fosse convidá-los para o trabalho. Eles não haviam sido convidados, mas estavam lá dispostos a trabalhar. Só faltava o convite, só faltava alguém que assalariava. Eles estavam dispostos a trabalhar. Nós vamos considerar nesse ponto que nós precisamos então entender muito bem essa questão, para que nós possamos entender que a remuneração que Jesus faz na história, que o pai da história, ele dá para todo mundo, não é uma remuneração injusta. Então nós precisamos considerar isso para entendermos que não é injusto. Nós vamos então refletir também que as pessoas estavam prontas lá para trabalhar. Os que começaram de madrugada, e os que chegaram na 1/10 hora também para o trabalho, eles estavam disponíveis, aguardando apenas o convite. Não foram convidados, não foram assalariados, por isso não foram trabalhar. E vale, nesse momento da parábola, avaliarmos que devemos nós estar prontos em todos os momentos para a tarefa. Por quê? Porque nós corremos o risco de perder a oportunidade do convite chegar e nós não estarmos prontos para chegar, para trabalhar. E sem saber ainda que nós somos avistados a todos os momentos por Deus. Ele sabe o momento que nós estamos prontos. Ele sabe o momento que nós estamos preparados para começar o trabalho, e o convite vem na hora certa. O convite vem na hora que nós estamos prontos para trabalhar. Então nós precisamos nos esforçar para estarmos prontos a cada momento para esse convite. Deus, ele nos avista sempre. Sempre. Nós somos avistados a todos os momentos da nossa vida. Somos avistados não por um pai que está querendo punir, mas um pai que quer dar a oportunidade de chegar, de caminhar. E quanto ao chamado, quanto ao convite que nos é feito ao trabalho, Deus é que sabe a hora, porque Ele nos conhece. Ele sabe a hora que nós estamos prontos. Ele sabe quando nós estamos ali dispostos, disponíveis, e Ele apresenta para nós. Mas Ele fica torcendo que nós possamos nos transformar, nos construir para estar pronto, para que Ele possa apresentar o convite. Esse é o momento que ele chega para poder nos chamar para o trabalho. E a parábola, quando ela fala para nós dos períodos de 3 em 3 horas, ele mostra para nós que cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu tempo de começar o trabalho, não pela vontade de Deus, mas pelo esforço que cada um faz de estar no ponto de trabalhar.
Então nós temos uma obrigação moral, temos um compromisso de trabalhar em nós, de construir em nós essa possibilidade de trabalhar. É o que nos falam os Espíritos: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Os Espíritos nos colocam isso com muita clareza. E esse momento, o momento do convite, do momento que nos é colocado o convite, que nos é oferecida a oportunidade para o trabalho, nós desconhecemos, porque ele depende do nosso esforço. Nós vemos jovens prontos para o trabalho e vemos as pessoas mais velhas, mais experientes, sem nenhuma possibilidade ainda de trabalhar, porque ainda não fez a sua reforma, não despertou para a necessidade do trabalho. E nós vamos então, ainda avançando na nossa reflexão, lembrando quantas vezes nós somos chamados ao trabalho, e quando estamos mais velhos, quando estamos mais experientes, quando estamos em crise, quando estamos numa tormenta na vida, nas dificuldades da vida, e o trabalho aparece porque Deus nos achou prontos naquele momento. Apesar de nós estarmos achando que naquele momento não dá mais, não vale mais a pena, já estou quase morrendo, né? Já estou muito velho, não vou conseguir fazer nada. Se apareceu a oportunidade, se apareceu o convite, é porque Deus soube que aquele é o nosso momento. Ele avistou a nossa hora e nos faz o convite naquela hora. E muitas vezes nós nos achamos incapazes por causa da situação, do momento que estamos vivendo. E mal sabemos que, muitas das vezes, no enfrentamento desse trabalho, é que nós vamos vencer as nossas dificuldades e os nossos problemas. Aí nós vamos começar a entender o que é o trabalhador da última hora, que o que é avaliado por Deus não é a quantidade que se trabalha, mas a qualidade que damos ao tempo que estamos trabalhando. É isso que nos é chamado para a reflexão, né? Quando o convite chega, é Deus sabendo que a hora é essa. Estamos prontos para servir e Ele então nos apresenta o convite. Mas precisamos fazer a nossa parte. Ao invés de achar que é muito tarde, que não dá para fazer mais nada, possamos então nos colocar a serviço do Pai na sua seara. Essa é a verdade do trabalhador de última hora. Muitas das vezes nós achamos que somos chamados na última hora e não aceitamos o convite. Não dá mais não, né? A gente está com um exemplo maravilhoso num grupo de estudo, né, de uma pessoa de 81 anos, brilhando no estudo, porque chegou o convite para ele. E nós estamos assim, encantados com a participação, com a presença dele, muito bacana, contribuindo muito com o estudo. E isso é um exemplo de trabalhador de última hora despertado, mesmo ali naquele tempo de vida. E a gente lembra Gonzaguinha, né? O Simão Pedro gosta muito de lembrar o Gonzaguinha, e ele lembra: somos nós que fazemos a vida como der, puder ou vier. Né? Nós que fazemos a vida. Então nós que temos que fazer o nosso momento para estarmos prontos de trabalhar. Ainda essa semana, no estudo que nós fizemos com o Saulo César, ele lembrava para nós que a vida nos devolve o que nós damos a ela. A vida não nos dá nada de graça. A vida é um bumerangue. Ela nos devolve o que nós damos a ela. Então nós precisamos de oferecer à vida disponibilidade, disposição, boa vontade, para que nós possamos nos tornar um trabalhador verdadeiro. E essa reflexão a gente faz. Quando estamos prontos para a vinha, o trabalho aparece. E o quanto nós estamos prontos hoje? Todos nós que estamos aí hoje fazendo essa reflexão, o quanto nós estamos prontos? O quanto nós nos esforçamos até hoje para poder atender, para sermos dignos do convite de Deus? Para que sermos dignos do convite de Deus. Será que quando Deus nos avistar, nós vamos estar pronto na praça, desde da madrugada, só esperando o salário porque estamos prontos? Só esperamos o Senhor?
ou nós deixamos o convite passar despercebido, ouvimos a teu chamado, recebemos o convite, mas aí nos falta a boa vontade de atender e perdemos a oportunidade. E quantos de nós fazemos isso? Porque se o convite aparece é porque nós estamos prontos e nós deixamos muitas vezes de atender esse convite que o Cristo nos pede. Então, vamos estar atentos, né, que nós podemos estar sendo convidados e achar que está tarde, que não é hora, e isso não faz sentido para os trabalhadores de última hora. Outro ponto que nós temos que levar muito em conta é que esses últimos trabalhadores, eles não perguntaram quanto ganhariam, e os outros perguntaram. Além de perguntar, quando eles foram receber o seu salário, eles questionaram a Jesus, né? Mas isso é injusto, eu trabalhei igual ao outro, eu trabalhei mais do que o outro e eu estou recebendo a mesma coisa? E Jesus diz a ele que ele era o dono da vinha, que ele teria condições, ele poderia fazer isso, não estava sendo injusto com ele, porque ele combinou isso com ele, né? Jesus chamou e eles foram das últimas horas sem perguntar nada. Aí nós poderíamos trabalhar a questão da inveja, né? A questão que nós temos de ambição, da inveja, de achar que o nosso trabalho vale mais do que o outro. Cabe muitas reflexões aí nessa passagem. Jesus chamou e eles foram. E quantas vezes nós, no trabalho, nós pensamos que vamos porque vamos levar uma vantagem, vamos porque vamos levar vantagens materiais, vantagens espirituais, fazer barganha com os nossos mentores, com Deus, né? Eu vou fazer campanha do quilo porque eu vou abrir a porta do céu. A gente já gosta muito de ir para o nosso lar, né? Vamos para o nosso lar, vou fazer isso porque eu tenho um lugarzinho no céu. E a gente gosta de fazer isso. Que trabalho é esse? Podemos trabalhar a vida inteira, desde a primeira hora, com essa intenção. E aquele outro que trabalha a 1/10 hora, a última hora, trabalhar com uma qualidade sem igual. Por isso ele merece sim os denários lá, né? Vou fazer porque Deus vai retribuir. Nós deixamos muito esse pensamento, esse sentimento nos invadir. E quantas vezes a gente faz o bem pelo bem? Quando nós estamos dizendo que nós estamos trabalhando, estamos lá fazendo os trabalhos que nos é colocado na igreja, na casa espírita, na vida. Quantas vezes nós fazemos o bem pelo bem? Quantos de nós pensamos em fazer o bem para ganhar algo em troca? O salário igual para todos os trabalhadores não era pela quantidade do trabalho, mas sim pela qualidade do trabalho, pela dedicação dada àquele trabalho. A qualidade dada ao tempo que foi disponível para ele trabalhar. Então nós vamos perceber assim, que a qualquer hora, a qualquer momento que o convite chegar, é a hora de começar. É a hora de começar. Não vamos colocar desculpa, não vamos inventar empecilhos. Vamos sim aceitar essa grande oportunidade de trabalho, pensar qual que é a disponibilidade que hoje nós estamos dando para a vida. Qual que é a nossa disponibilidade para a vida? Considerando a vida imortal. Considerando a vida imortal. Então nós vamos perceber, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte questão para o Espírito de verdade: qual o objetivo da encarnação do Espírito? No que eles respondem: Deus a impôs com o objetivo de o fazer progredir, para evoluir. E assim, então, é através do trabalho pessoal, do trabalho íntimo, porque precisa primeiro ser feito. É o primeiro trabalho que nós temos que fazer. Mas nós temos que fazer. Temos que fazer e com muita força para poder vencer o homem velho que existe em nós. Todos os momentos devem ser aproveitados para que nós possamos ganhar uma transformação maior e melhor a cada dia. Principalmente os momentos piores da nossa vida. Os momentos de sofrimento, de crise, de turbulência.
nós precisamos trabalhar muito. Aí a Emmanuel vai falar para nós no livro Pensamento e Vida, assim, Jesus, hoje sabemos que a lei do trabalho é roteiro à justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme em estanque. Então, se nós mantivermos na ociosidade, na preguiça, o nosso mundo mental vai ficar estanque. E nós não vamos ter conexão com a superioridade, com o mundo superior, né? E ele continua dizendo, fugir-lhe ao impositivo é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha, inflexível, deixando a retaguarda, quantos se amolgam na preguiça. Olhem bem, né? Fugir do trabalho, fugir do impositivo do trabalho, é nós ficarmos à margem do caminho, porque as coisas estão continuando. E Emmanuel ainda vem dizer para nós, no livro, nesse mesmo livro, os trabalhos que nós temos. Ele coloca assim, mas é necessário, ele diz o seguinte, o trabalho, deixa eu até procurar aqui para me ler certinho, né, gente? Porque aí fica legal, bem fiel mesmo a Emmanuel, que merece toda a fidelidade. Aí ele coloca assim, além do trabalho obrigação, nos remunera de pronto. Existe o trabalho obrigação, que nos remunera de pronto, para que nós possamos manter a nossa vida física, para que nós mantemos a nossa vida material. Então, é necessário, além do trabalho obrigação, que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. E esse prazer de servir vai desde o prazer do trabalho obrigação, dentro do trabalho obrigação, aquele prazer de estar fazendo com vontade, com carinho, com qualidade, aquele trabalho que eu estou sendo remunerado. Nós temos que trabalhar pelo trabalho-ação, o trabalho que transforma o ambiente onde nós estamos, o ambiente físico. E temos que estar com o trabalho-serviço. Esse trabalho-serviço transforma o homem. Então nós vamos ver o trabalho-obrigação. Nós somos convidados para ele. O trabalho obrigação, ele nos dá o salário de pronto, para que nós possamos manter a nossa vida física. O trabalho-ação transforma o nosso ambiente. E o trabalho serviço transforma o nosso íntimo, o nosso ser, transforma o homem. Então nós chegamos lá na lei do trabalho, trazida para nós na terceira parte do Livro dos Espíritos, que está lá na terceira parte, que tem as leis morais da vida. Nós vamos ver então a lei do trabalho, que toda ocupação útil é trabalho. Que pergunta lá, a resposta é essa, né? Qual é o trabalho? Concluímos então que toda ocupação útil é um trabalho. Nos é convidado para orar, é um trabalho. Estamos lá na cama, doentes, né? Acamados. Oração é trabalho útil. Todo trabalho útil toda ação útil é considerada trabalho. Se ainda temos um pouco de força física que nos permite fazer alguma coisa pelos nossos irmãos materialmente mais necessitados, de carregar uma sacola, de fazer uma sopa, de carregar, de fazer alguma coisa física, vamos lá. Se nos resta ainda uma condição cognitiva, vamos estudar, se podemos falar, se podemos levar a boa nova, vamos fazer. Então concluímos isso, que refletindo tudo isso, que de fato os trabalhadores da última hora, né, eles mereceram sim aquele denário do outro, dado para todos os dados de todas as horas, né? São aqueles, quem são então os trabalhadores de última hora? Para que nós possamos concluir, quem são esses trabalhadores da última hora? São aqueles que perderam tempo na vida, mas que perderam tempo com as coisas do mundo. Mas quando nós dizemos coisas do mundo, não são as coisas só materiais, perderam tempo trabalhando, perderam tempo se divertindo. Não, aqueles que perderam tempo com a inveja, com a ambição, com o orgulho, com o egoísmo, estes são com a vaidade,
Esses são os trabalhadores de última hora quando eles despertam. Eles tiveram isso tudo dentro dele e despertaram para a necessidade de transformar isso em virtudes. Pronto, já atingiram o objetivo de trabalhador de última hora, porque é esse o objetivo da encarnação, a nossa evolução, a nossa perfeição. E se despertaram, se esses trabalhadores despertaram, eles já atingiram mesmo o objetivo. Eles já estão prontos, estão lá prontos para poder trabalhar. E tanto que foram sem perguntar quanto receberiam. Não é isso? Nós imaginamos uma casa para ser arrumada, ser faxinada, que bagunça, que faz tudo, tira tudo do lugar, né? A pessoa que chega não vê que está arrumado de jeito nenhum, e todo mundo vem, limpa e lava, aqueles primeiros trabalhadores, lava tudo. Daí a pouco vem o outro que encera e que faz mas e o da última hora vem, desce as cadeiras, desce os móveis, forra a mesa, coloca um jarro, e todo mundo percebe. E todo mundo então passa a ver que teve mesmo trabalho, pela a qualidade que foi dada. Todos os trabalhos são percebidos. Então o bônus hora dado na espiritualidade não é pela quantidade do trabalho, mas pela qualidade. Né? Nós temos tantos bônus horas, mas é a qualidade desses bônus. Nós vamos ver lá. Não existe trabalhador perdido. Nós não tem nenhum trabalhador perdido na face da terra. Todos somos chamados, todos seremos convidados. Cada um a seu tempo. Cada um a seu tempo. E esse tempo não é o tempo de Deus, é o tempo nosso. É o tempo que nós gastamos para nos transformar, para nos reformar moralmente. Esse tempo fomos nós que fazemos, para que chegue aqui e nos encontre assim prontos, né, para trabalhar. E mais uma vez a gente leu lá a Gonzaguinha, né? Somos nós que fazemos a vida. Vamos fazer essa vida. E a vida nos devolve o que nós damos a ela. O que vamos considerar então, para a gente avaliar bem a nossa parábola, é que realmente a quantidade do tempo trabalhado é que foi avaliado por aquele Senhor. Né? E hoje, o hoje é o tema fundamental das proposições do tempo. Emmanuel fala isso no livro, o livro da esperança. Né? Ele vem falar para nós. Então, hoje, no entanto, é a oportunidade adequada a corrigir falhas havidas e executar serviço à frente. Dia de começar experiências que nos melhorem ou reajustem. De consultar essa ou aquela página edificante que nos iluminem a rota. De escrever a mensagem ao coração amigo que nos aguarda a palavra a fim de reencontrar-se ou assumir uma decisão. De promover o encontro que nos valorize nas esperanças, de estender as mãos aos que nos fizeram adversários, ou de orar por eles, se a consciência não nos permite ainda a reaproximação. Achei essa mensagem hoje, quando eu estava acabando de estudar, né, de fazer o nosso estudo aqui, achei muito conveniente para nós colocarmos aqui, especificamente para mim, né? Que o estudo que a gente faz vale para nós primeiro. Então, o tempo, como a luz solar, é concedido a nós todos em parcelas iguais. As obras é que diferem dentro dele, por partirem de nós. As obras que nós fazemos é que diferem dentro do tempo que nos é concedido. Então, meus irmãos, essa reflexão que nós gostaríamos de deixar, né, entendendo que quando nós formos rever esse trabalho, essa parábola, que nós possamos enxergar nela realmente esse ensinamento tão grandioso como todos os ensinamentos do Cristo, e que nós possamos trabalhar em nós essa possibilidade de estarmos prontos, que o nosso convite já está desenhado lá, já está endereçado lá com Deus, está na mão dele lá, né, para poder ser nos apresentado. Que Jesus nos ampare, nos abençoe. Muito obrigada a todos e que nós tenhamos um bom dia e possamos estar ligados ao alto. Vamos fazer a nossa prece
para encerrar, agradecendo ao Pai pela oportunidade do trabalho. Mestre Jesus, mais uma vez, estamos, Senhor, gratos por estarmos em sua companhia e por sabermos, Jesus, que não nos desampara jamais. Fortaleça-nos, Mestre, nas nossas forças íntimas, para que possamos ter a coragem de nos transformar, de reverter em virtude aquilo que nós trazemos ainda de maldade, de homem velho, e que nos impede de caminhar mais aceleradamente rumo ao Pai. Muito obrigado por esses ensinamentos. Nos acompanhe, Senhor, nos dê a sua força sempre e nos envolva nas vibrações de paz e de luz, para que possamos ser ceareiros fiéis da sua seara. Muito obrigada, que assim seja.